Vamos trazer a doutora? Sim. Ai, adoro a doutora, eu sou muito fã da doutora. Cadê a doutora? Chega aí, doutora. Puxa a cadeira lá, ó. Vem aqui, vem. Puxa lá, ó. Cadeira. Sabe o que eu descobri? A doutora tá no meu grupo de apoiadores, eu não sabia? É? Fala, doutora. Eu era louca pra conhecer ela, e aí? Doutora Daniela Freixo, Daniela com 2 L's, Freixo com X, a nossa doutora aqui. E aí, doutora? Tudo bem? O que você achou dessa ideia aí de fazer Fantástico. É? É isso aí, a gente vai precisar cuidar de perto. Mas não é tão simples, não é simplesmente proibir, porque a realidade é que eles vão ter a vida paralela. Lembra da vida paralela, Emílio? Sim, sim. E na vida paralela eles estão sozinhos. Então a gente precisa cuidar muito da nossa primeira resposta, para que a gente possa pegar os momentos difíceis e eles entram exatamente pela porta que a Amada falou. Nós temos um vazio existencial, a gente tem a necessidade de ser amado e pertencer. A hora que isso a gente não experimenta dentro de casa, isso vai ser buscado na rua. Onde está a rua hoje? Sim. Não é mais na esquina da nossa casa, a rua está na internet. E eles entram, e eu já estive também dentro desses grupos, e é uma conversa assustadora, porque tem, ao mesmo tempo que eles encontram os seus iguais, que pode ser vestido de animal, eu me sinto um cachorro, eu não me sinto mais um homem, eu não me sinto mais uma mulher, eu não sei mais o que sou, etc, etc, que às vezes é até confuso de entender. A gente vai ver também esse espaço mas aqui você é compreendido, aqui você é amado, aqui você é valorizado. Teus pais realmente nunca vão te entender, é melhor você não falar com eles. Então, assim, é sério, porque eles estão sozinhos na rua, no escuro, no meio do beco. Mas, doutora, mas não chega uma hora, mas não chega uma hora que você tem que dar chega pra lá nos seus pais? Não tem uma hora que você tem que falar, opa, peraí, que pai que vem querer agora? Você sabe o que você faz, né? Do quê? Não, eu acho que é o seguinte, eu já falei aqui. Na minha época era o seguinte, você usava calça curta. Quando você deixava de usar calça curta, ainda bem que a Amada tá no meio ia hoje, pra aqui, calça comprida, você já era homem. A partir de agora você é homem. Fechou. Você ganhava um maço de Marlboro, uma garrucha. Já começou. Não, eu tô falando o seguinte, e aí o cara falava assim, a partir de agora tá por você. A sua responsabilidade é por você. Exato. Tudo que você fizer, a consequência é sua, moleque. Agora você já é homem, porque você tinha aquele rito de passagem, que era calça curta para calça comprida. Agora eu acho que demora muito isso. Não, o que tá demorando muito mais é isso. Tem filho de 30 anos em casa. Fica filhos velhos. Tem filho que morre e não consegue virar adulto. Então, em vez de sair de casa, ele expulsa o pai. Então eu acho que tudo bem, mas você tá falando de outra coisa. Não, eu sei. Quando fica... É que é outra geração. Filho lá era preá, era 4, 5 filhos. Não tem uma mãe, um pai que cuida de 4, 5. E se um não vingasse, tinha se dane. outro. Um não vingou. Não vingou, dá pros outros comerem. Se não vingou, eu faço outro. Não vingou, os outros comem. Quem tem 4, 5 filhos... Não liga muito. Tem um que... esse filho é o perdido. Tem um perdido. Esse é mais atrasado. É que nem de raposa. Nasceu morto, os outros comem. Ai, gente, que horror. Sempre tem um atrasadinho. Lá vai ele. Posso fazer uma provocação? Um atrasado buscava água. Não, mas tem um outro que é um médico. É isso. A culpa não é minha, foi ele que... Não, que é o fim do filme da adolescência, que ele fala, este filho aqui, mas essa... Olha lá. Só tem 2, se tivesse 8. Então, mas calma. Mas eu acho isso importante, o que vocês estão falando, é também para os pais. Mas, Emílio... Para o pai poder entender, né? Lembra, a gente já conversa sobre isso há muito tempo aqui. Sim. Nós estamos vendo pais querendo ser amados pelos filhos, pais bundões, mimizentos. Exato. Calma, gente, mas aí vocês já vão querendo jogar pela ladeira abaixo o menino. Pais mimizentos que estão inseguros em botar limite, porque tem medo de desagradar filho, e tem medo de filho desconfortável, e tem medo que o filho viva consequências diretas na idade que está, que vai formar o cara que vai usar calça consciente das coisas que faz, e capacidade de escolha também. Verdade. Nós precisamos formar adultos, por isso que eu trabalho muito com pais, Madá também está trabalhando com pais, porque a gente precisa tirar esses pais dessa noção de vou garantir, eu vou formar o meu filhão e ele está recebendo bolo de cenoura todo dia de tarde em casa porque ele está tão satisfeito e feliz, para também não deixá-lo sozinho na internet. Sim. Então a gente precisa ir andando. Eu gosto muito da frase, sinto muito, infelizmente você não deu conta de fazer tal coisa, então você não vai fazer mais. Até você mostrar que você pode. Mas isso não é um pai descontrolado e frustrado. É diferente.
Então, teu pai, quando é que a gente aprendeu? É verdade. Eu comecei a parar de fazer um monte de bobagem quando eu entendi as consequências lá já na vida adulta. Sim, claro. Das bobagens que começaram a custar. Porque a vida é cruel. Isso, tem consequências. Você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi, não adianta. Você plantar, fumar e querer ter saúde. Não vai ter. A gente está vendo a juventude agora com cigarro eletrônico. Todo mundo, vamos ver mortes pela frente, os pulmões todos arrebentados. Consequência de escolhas. Ô, doutora, mas essa questão aí da turma que entra no Discord, pertencimento e tudo mais, essa molecada chega nesse nível de ter que procurar na internet esse pertencimento, isso é culpa dos pais que não deu uma base firme para essas crianças e não ensinou que, sei lá, o que para essa criança, para ela ter que procurar fora e na internet esse pertencimento e virar um cachorro, por exemplo? Então, eu acho que existe um ponto importante dentro de casa que a gente precisa cuidar para gerar proximidade, que é: eu amo você acertando ou errando, mas eu vou te corrigir. Eu vou disciplinar você. Eu vou te levar a entender que o errado é errado, é ruim, é você que vai viver isso e o certo é certo. Na hora em que a forma como esses pais corrigem, por isso que eu cuido tanto da história da forma, de uma forma que acaba gerando uma lógica de hipocrisia e injustiça. Porque meu pai está falando que eu não posso tal coisa, mas ele faz. Que foi um pouco o que a nossa geração viveu. Você começa a entender que a voz dessa pessoa, ela vai perdendo a autoridade, porque ou é uma voz gritada, ou é uma voz que não trata com dignidade o ser humano que está ali na tua frente. E isso faz com que ele perca a oportunidade de realmente usar aquela situação, que às vezes é péssima, para formar esse filho. Doendo, com desconforto, com consequências ruins. Mas isso é bom. Eu fui educado assim. Meu filho, a vida ainda bem que a é um tá aqui, compilado de derrotas. É isso aí. É verdade. Então aprenda a conviver com as suas derrotas. Mas é isso mesmo. O meu pai que eu sei, mas paixão, é muito cruel. Meu pai, se Emílio, tivesse internet, eu ia virar um cachorro. Você vai de frustração. Esse é um bulldog. Sem perder. Se tivesse os cachorros, eu ia virar cachorro. Sabe o que meu pai falava? Vocês vão adorar meu pai. Meu pai falava assim: está batendo água na tua bunda? Eu falava, tá. Ele falava, ótimo. Entendeu? É um espaço de você sendo levado a fazer o que precisa. Agora, isso não vai andar pela porta do conforto. Esse é o perigo, entendeu? Agora, deixa eu só mudar um pouquinho, continuando nesse assunto, porque a Madeleine já trabalhou na África, ela já trabalhou na ONU, ela manja desse negócio de controles. Agora eles querem controlar a internet, porque o nosso papo aqui, se você pegar uma criança, é indefeso. Né? Essa criança que vira cachorro, o pai fala, não, o Estado vai cuidar de mim, pátria que cuida de mim, maravilhoso. Como é que você acha que vai acontecer? Porque eu acho que mais cedo ou mais tarde, os caras vão controlar a bagaça. Você acha que vai melhorar ou vai piorar? A gente está indo para um sistema de controle. Vão controlar. Mais cedo ou mais tarde. Pode falar o que quiser. E é um controle do discurso que se faz na internet. O debate está sendo esse. O debate não está sendo sobre controle do que se passa nas redes. Mas eles vão usar isso para ter o controle. É lógico. É tudo no nome bonito. Portinha de entrada. Então, mas aí quando a gente está tendo dois discursos. Um discurso do... Não pode falar isso, precisa controlar tudo, porque senão nossas crianças vão morrer. Nossas crianças estão morrendo, então não pode falar. E do outro lado, um discurso igualmente burro, dizendo, nenhuma regulação é necessária, não sei o quê. A regulação sobre o que a pessoa fala, eu creio que não é necessária, porque nós já temos o Código Penal, que dá consequências. Mas há uma regulação, vou te dar um exemplo. Tem um monte de golpista que faz propaganda no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, como se fosse uma loja oficial de sapato, de tênis, de batom. Tem gente que montou grupo, por exemplo, com a minha foto, pedindo dinheiro para a pessoa, contribuição,
e eu não consigo derrubar. Por que eles não Por que eles, além de não derrubarem, a plataforma, a plataforma ganha dinheiro de anúncio de um cara que cria uma loja falsa para vender e dar golpe na pessoa, e a loja verdadeira não consegue derrubar. Tem empresas grandes com vários processos para tirar isso do ar. Não é só que a plataforma mantém, ela ganha dinheiro do golpista e não assume o ônus quando a pessoa toma o golpe. Isso é algo que precisa regular. Mas aí a plataforma vai pular fora. Sim. Aí a plataforma... Esse é o medo, né? Não, mas porque a plataforma não tem controle de tanta gente. Mas para fazer anúncio, ela tinha que ter o controle de se aquilo é verdadeiro. Não, mas por exemplo, que nem aqui. Aqui é controlado. Né? Aqui televisão é controlado, certo? Rádio, televisão é regulado. É regulado. Né? A gente trabalha, tem um ministério, tudo isso aqui. Só que aqui é o quê? É o Emílio, o Samidana, não sei o quê, a Madeleine, tá todo mundo com CPF, todo mundo aqui controla. É pouca gente, é uma programação. A internet tem milhões, bilhões, sei lá se é bilhões de pessoas. Como é que o Facebook vai controlar um por um? Ele não tem condição. Artigo 19 do Marco Civil da Internet, que aliás o governo quer derrubar, o artigo 19 diz o seguinte: ele não tem condição, não é possível ele filtrar antes de subir o anúncio. Perfeito. Mas, uma vez que ele for avisado pela loja real que mandar a sua documentação, esse anúncio é falso, ele tem que tirar. E eles não estão tirando. Entendi. Entendeu? Então... Diante do aviso, eles têm que tirar. E isso não precisa moralizar? Isso precisa. Então, em vez de ficar essa questão, precisa tudo e não precisa nada, por que não pega o que está quebrado e vê se pode ser consertado e como, feito adulto? Mas aí eles vão botar tudo num bolo só. Aí põe um jabutizinho no meio. Eles querem. Eu vou fazer o break agora. Fazer o break agora. Doutora Daniela está aqui hoje, a Madeleine também. É um break só para a rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil agora. A gente continua na TV. Vai lá, Reginaldinho. Então, minha querida doutora, vai ficar com os pais, né? O controle. Assim, a gente precisa olhar os nossos filhos e aprender a observar. Tem um filho que está quieto, tem um filho que mudou comportamento, tem um filho que não sai do quarto, tem um filho que não se interessa por pessoas, tem um filho... Eu sei, mas o cara não tem mais tempo. O problema é ter tempo. Tempo para encontrar os filhos? Meu para, querido, ele nem está aqui. Não, meu querido Zuzu. Fez filho. Não é, filho hoje em dia, ele custa muito caro. E a sociedade exige da gente uns filhos muito topzera. Top da bagaça. Não tudo pode. Com celular de 50 conto. Falando 3 línguas. Na nossa época, eu pegava a roupa da minha irmã. Então, mas ainda tem essa turma. Eu pegava a roupa de mulher. Eu tinha que sair com roupa, sapato de mulher. Não, esse é de mulher. Não. Pinta de azul que vira de homem. Mas sabe por que isso mas acontece? ainda tem essa realidade. Não tem. Não tem. É que você tá na tua bolha de ricão agora. Não tem. Hoje em dia não tem mais isso. Então, mas sabe uma coisa, Emílio, por que isso acontece? Porque há uma vaidade nesses pais e mães. Não, mas é a sociedade. Não é a sociedade, a gente que faz a sociedade. A gente pode mudar de postura. A sociedade exige. Não, Emílio, exige. Existe uma vaidade nesses pais de que este filho andando por aí, meu filho, existe ainda uma educação autointeressada, entende? E aí eu preciso esse filho que tenha o sapato, tenha o celular, porque senão ele não pertence. Tudo isso são os valores da educação que a gente que está trazendo. É isso aí. Entende? Você dizer, filho, não vou dar. Ah, tá bom. Vai nessa. Falando, são ó, filhos Suzane Richthofen aí, ó. Ela acha que não tem Suzane Richthofen. Começou assim. E era o quê? Era o quê? Riquinha. Você sabe. A minha dúvida para a doutora. Já matou. Olha, nunca a gente teve uma geração que estudou tanto a tarefa de ser pai e de ser mãe quanto essa. E parece que é a que mais está falhando paradoxalmente. Concordo. Tem um vídeo seu que você sabe que eu te falei que eu mando para as minhas amigas, que é o pai que oscila entre a negligência emocional e o autoritarismo. Sim. Como é que acha esse caminho que não é nenhuma ineficiência por excesso e nenhuma ineficiência por falta? Então, primeiro a gente precisa entender que não vai andar pelo conforto. E é isso que o Emílio fala, os pais estão sem tempo. A realidade, gente, é que a gente não quer ter o trabalho que dá. É isso mesmo. Dá trabalho pra caramba. Você vai ter que olhar, você vai ter que sentar, você vai ter que encontrar, entender como está, olhar as coisas. Eu, por exemplo, falo muito para pais, bom, como é que estão os resultados? Eu não aceito nota menos do não sei quanto.
Mas como é que tá? O que está acontecendo? Que horas estuda? Cadê a rotina? Cadê o negócio? O processo, Existe a encheção de saco? É chato? Porque você já queria que por um download já fosse um robô funcionando, por isso os bebês reborns, que não choram, não faz cocô, não dá trabalho. Mas a realidade é que relacionamento é trabalhoso, qualquer. Sim. Então, na hora que eu entendo isso, eu não estou mais na expectativa de que, porque eu falei, vai lá fazer lição, a gente precisa entender quem é o ser humano. O ser humano tem um vazio existencial, então eu tenho a necessidade de ser amado. Ao mesmo tempo, eu quero fazer o que eu quero fazer, que busca, no mínimo esforço, prazer imediato. Então, nessa lógica, você não vai ter um filho obediente de primeira. Então você fica tentando agradar esse filho. Essa é a lógica que, infelizmente, é uma armadilha. Eu tento agradar esse filho para ele satisfeito, ele vai levantar e vai fazer o que precisa? Ele não vai. Nem você vai. Isso aí. Ao mesmo tempo, a hora que ele não faz, você fala, então agora! E aí atravessa o menino, passa igual um trator. E aí ele levanta porque ele tem medo. Na permissividade, ele entende que ele não precisa fazer nada, alguém vai resolver. No autoritarismo, ele entende que só quando o grito vem, ele faz. O dia que você não grita, ele não faz nada. Agora, começa a aplicar a consequência, tira privilégios, tira liberdade quando não tem responsabilidade junto, sustenta. Você acabou com a minha vida porque eu não posso... Eu não, eu sinto muito. Você, infelizmente, se botou nesse lugar quando você não cuidou das coisas apropriadamente. Cuida que isso não acontece nunca mais. E aí você vai andando um dia por vez, que esse é o trabalho, que o Emílio fala, as pessoas não têm tempo, arranja. Nós vamos ter que olhar... Não é assim, não, doutora. Assim, sim. Não é, não. Tá muito brava. Tá muito brava. Eu não era brava. A doutora tá certa. Nós podemos fazer o que fizeram com a Marina Silva. Olá, hein? A doutora tá certíssima. Não, é que a turma aqui vive com babá, larga igual preá, mas de um jeito gourmet. Ele tinha veterinário sozinha e acho tempo. Eu criei meu filho sozinho, sustento a casa. O ponto é o seguinte, entenda o seguinte, a gente vai ter que viver um dia por vez e a gente vai ter que se relacionar. Os pais estão correndo atrás de coisas, porque isso, você tem que dar um negócio, a viagem não sei o quê, e a gente está esquecendo de encontrar e entender quem está sendo formado no meio desse caminho. E é um bando de mimado mesmo. Tô brava, né? Não, tá certinha. Tô um pouco, né? Tá certinha. Gostou, Tô meio brava. Como é que a gente chegou neste ponto? Eu não sei. Foram as redes sociais, foi uma questão cultural. Eu acho que a gente está num problema grave agora. Eu tô brincando com a Madá que a gente vamos descer do trem. Tá difícil. Porque é o seguinte, a gente chegou nesse ponto, e eu acho que é forte eu dizer isso, mas eu acho que o processo terapêutico, você não fala, tá falando mal de terapia. Não, não estou. Mas a maioria do entendimento do processo terapêutico vai na direção de que o vazio que você experimenta, a dor que você experimenta, acontece dentro de você por conta do que fizeram com você. Então a gente tem grande parte da nossa vida, você fica revirando a sua história e o seu país, e a sua mãe aquilo, e uma linha meio freudiana. E você entende, então algumas linhas, tá bom? Tá. Pode botar várias aí. E você entende que a dor que você experimenta te acontece por conta do que fizeram com você. Então é uma lógica que acaba vitimizando e justificando. Ok. Isso é muito conveniente até você ter filho. A hora que você teve filho, a gente entrou todo mundo em desespero. E a hora que a gente entrou em desespero porque agora sou eu que ou faço direito e é meu mérito, ou estrago e é minha culpa. Então nós temos hoje pais desesperados por fazer direito, já pensando nos 25 anos, no 30, na calça comprida. E se der certo, sou eu. E se der errado, sou eu também. Quando a gente entende a visão de homem do Viktor Frankl, que eu amo de paixão, que entende que a gente nasce com vazio existencial e você pode sempre, como ser humano, responder como um porco a qualquer coisa, que aí a gente pode falar até da história da resposta da Marina Silva, que seria muito incrível se ela respondesse como uma santa, agindo correto mesmo quando age errado com ela. A gente pode ir para um espaço de, na verdade, trazendo a responsabilidade para isso, olhar a nossa própria história e entender que a gente tem espaço para fazer o que vamos fazer com o que nos aconteceu. A gente tem escolha nesse meio do caminho, abre-se um espaço. E aí você está livre para educar o seu filho. O dia que você fizer bobagem, você pede perdão e fala de um jeito melhor. Você começa a obedecer bons princípios e valores que você também vai chamá-lo a obedecer. E você entra em justiça e não mais em hipocrisia dentro da nossa casa.
Muito bom. Respondi? Maravilhosamente bem. Que bênção, Mas hein? ele não tem filho, não sabe? Não tem filho. É o salário. Não tem filho ali, ó. Puta nego frouxo. É uns três. Deixa eu te falar. Patetas, Três puta pateta. Três pateta que não tem filho. Quer falar E quer falar. Pelo menos o meu, eu saberia onde tá. Quer falar Cadê com o Pililico? propriedade. Não sabe nem onde tá o Pililico. Não, mas pra ter Felipe filho... tá trabalhando pra pagar dívida. Você vai ter filho achando que é uma massinha de... Para. Como que o Alan vai ter filho? Eu vou trazer o Pililico, é o grande fenômeno. Pra ter igual o Sandro, O Pililico já trabalha 10 horas por dia porque tem uma dívida eu sei. comigo. Essa parte eu vamos conversar sobre Não, isso. mas ele não é frouxo. Quando ele vai devagar, eu dou eu sei. Não, o Pililico não é frouxo. Agora o pai... Ele faz bullying, xinga Ele faz quando o bullying cara com o menino, erra. o menino erra no picobol e fala assim, ô, imbecil. Claro, a sociedade Aí o faz moleque isso. vira pra ele e fala, eu vou chamar meu pai. Não, Samir. É verdade. Eu vou jogar pickleball com o Vai Pililico. fazer dupla e fala, não quero jogar com o gordo, que é Não, ele lento. quer jogar comigo sim. Aí ele erra e fala assim, é um imbecil. O menino fala, tá bom. Eu digo uma coisa pra vocês. Maravilhoso, Vocês que não têm filhos. Continue assim. A gente tem olha esse o que papo. ele vai falar, vem. Eu vou falar uma coisa agora pra você. Vai lá. Quebrar todos os seus argumentos. Não, lá vem. Ai, não, que isso? Falando Prestem não tem atenção, filho, ouçam vai. velho. Mr. Ouçam Cara. Meu velho. vovô. Filho tem discursos maravilhosos. Sim. Temos aí a pedagogia hoje em dia, medalhinha para todos, Verdade. escola Chato. fantástica, escola de 15 pau, bebedouros de ouro. Opa. Você faz o que você quiser do teu filho, mas filho, Dá a mão, Madalena. na vida, é a maior aventura humana que existe. É ter um filho. Que não Coisa compensa. linda! Escreva isso no papel. Ah, O cara pronto. faz uns absurdos, mas Entrou pro Legendários agora. Você pode achar. Legendário. Peraí, deixa eu falar. Posso falar ou não? Nossa! Mais um. eu Vou fazer vou com a chorar. Marina. Põe o fuzil, me dá imagens do fuzil. Pedir desculpa pro fuzil. O Zil tem filha. Fuzil tem Isso, pede filho. desculpa pro seu Fuzil filho. tem filha. Foi embora. Foi chorando, tá? Foi embora. Antes do horário. olha Nós só. exageramos aqui. Você tá vendo? Exageramos. A gente achou que ele era mais forte do que é. Mas estamos em primeiro lugar, isso que Emílio, importa. E essa aí, aí, cadê o Boni? Ele ó, voltou, chegou. chorando. Chegou. Tá lindo. Tá triste. Tá triste. Deixa eu falar agora. Cadê a foto do Boni? Me dá o Boni aí. Dá o bolo aí, velho. Eu quero agradecer a presença. Mais uma vez, eu vou Ó, passar. triste. Eu achei importante Muito triste. a dica da Madeleine, que é essa dica que você vai dar para os pais. Coloca aí aí, ó, Madeleine Lasco. Cadê a imagem? Põe lá, tá no meu Insta e tá naquele arquivo. Você sabe o que o seu filho está fazendo na internet. É a pré-venda do meu e-book. Boa. A Dani vai me ajudar também, que eu já conversei Claro com que ela, vou. porque eu vou aumentar esse projeto. Eu dei a palestra já na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Eu quero trabalhar com pais, eu quero trabalhar com professores, para a gente conscientizar as pessoas em todo o Brasil. E se você tem interesse nisso, você pode me procurar, porque eu assumi isso como uma missão de vida. Boa. A nossa geração é migrante analógica. A gente é uma geração, até o Papa falou isso, que é que nem se fosse uma revolução industrial. Você gostou do Papa Novo? Eu sou louca pelo Papa Novo. É. Adoro o Papa Novo. Acho que tem tudo para ser como era o Papa João Paulo II, que não agrada apenas a um setor da sociedade, que agrada a todos. Eu gostava do Do argentino. Francisco. Mas batia na mulher. Mas você é... Papa? Bateu. Isso, gente. Bateu. Mão É boa. que eu sou muito católica, devota de Nossa Senhora, é mês de Maria. Aliás, muito devoto de Nossa Senhora era Paulo Machado de Carvalho, fundador desta Você emissora. viu que tem a santinha aí. Tem Eu aqui. sei. Eu sou muito devota de Nossa Senhora. Esse é o mês de Maria, também por isso que quis começar por causa das mães. Sei que a Dani não é católica. Mas vamos aí com essa força para ajudar a proteger as mães. Boa. Porque, Emílio, as pessoas estão muito perdidas. Eu posso dar uma ajuda nessa questão da tecnologia. Tem pessoas como a Dani, tem outras pessoas que vão acabar me ajudando para a gente expandir isso. Tem gente Para todo o bacana. Brasil. Tem muita gente. Tem gente bacana e a gente gosta de trazer essas pessoas aqui no programa para trocar uma ideia. Madeleine, obrigado. A Madeleine também tá lá no Antagonista. Tô no Antagonista todo dia, tarde. 5 da tarde. Bem momento. Narrativas Antagonista. Você Boa. também tem a minha coluna lá, minha coluna semanal na Gazeta do Povo. Eu sou conselheira do Instituto Monitor da Democracia, também faço coluna lá. E no meu canal, diariamente, às 6 horas, eu faço uma live.
E você, minha doutora Daniela? Eu tô no YouTube com vídeos novos toda segunda e quarta e sexta. Live toda segunda-feira. Tratando exatamente do coração dos pais para que a gente possa ser boa semente. Porque nossos relacionamentos são o grande antídoto para toda esta bagunça. A gente precisa chegar perto. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais das mentorias, que exatamente é para pais, para a gente ter paz em casa e formar uma geração forte, tá tudo disponível no meu Instagram. Muito bem, doutora. Papai Smurf. Qual Papai Smurf? O senhor. Eu? Não, olha, essa vem lá frase, o outro querer dar palpite no filho. Vem esse gordão. Mas quando eu tiver filho, não vou pôr fora de casa. Esta frase, olha, de verdade, é a maior aventura. Porque, na verdade, tira a gente do centro. Nós estamos todos adoecidos no centro da vida. Zezinha, fala isso pro Zuzu. Adorei. Eu adorei. Zuzu tá com 3. O próximo ele falou que vai me doar. Maravilhoso. Cada um ele trata de um jeito.